no segundo domingo. Mas nesse próximo domingo, eu quero fazer alguma coisa um pouco diferente. Nada de heresia, não vai pensar que diferente é heresia, nada disso. Nós queremos apresentar o culto, começando com o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor fará a apresentação dos cânticos. Imediatamente nós passaremos para o culto da ceia. Nós vamos usar toda a mensagem, todo o tempo, para falar sobre a ceia. E no final da mensagem, aí sim celebraremos a nossa ceia participativa na mesa. Eu queria que você orasse essa semana, pensando na ceia do domingo. E para essa semana, eu gostaria que você desse uma olhadinha em Lucas, capítulo 22. E começasse a leitura aí, que é a proposta para o domingo, no versículo 7, Lucas 22, 7, e lesse até o versículo 23. Aí você vai encontrar: os discípulos preparam a Páscoa. Vamos olhar aqui aí, a Páscoa, é preparação da Páscoa. E depois, versículo 14 em diante, chegada a hora, pôs Jesus à mesa, e com ele os discípulos, e aí ele faz essa alimentação da Páscoa, ele prepara, tem um título aí, Última Páscoa. E na sequência, versículo 19 em diante, nessa mesma mesa, nessa mesma oportunidade, ele institui a ceia, que é essa que nós participamos. Então é uma transição. Termina o sacrifício de animais ali no ritual do Antigo Testamento, e inicia o sacrifício de Jesus para a nossa, até hoje, a gente se vê salvo através desse sacrifício de Jesus. Eu queria que você pensasse nisso, olhasse o texto, lesse, pensa Jesus. Se você quiser ler algum comentário sobre esse assunto, leia. Vamos ter uma ideia mais perto possível daquilo que aconteceu naquela noite. Então, para o próximo domingo, vamos fazer isso. Nós queremos, talvez, tirar essa bateria daqui, a mesa ficar aqui em cima, os nossos ajudantes de distribuição dos elementos já começarem a sentar-se aqui. Nós queremos fazer alguma coisa, se for da vontade de Deus, assim, olhando aquele dia, olhando aquele momento, olhando aquele Jesus Salvador, olhando aqueles homens que são seus discípulos e participando dessa última Páscoa e desta primeira ceia. Se você está nos assistindo em casa e é crente, e você não vier no próximo domingo, você não vai participar da ceia, você vai participar apenas da mensagem. Mas chegue até nós, até esse local, para você participar pessoalmente da ceia do Senhor. Vamos pensar na nossa mensagem de hoje, 2 Crônicas, capítulo 5. 2 Crônicas, capítulo 5. Leremos todo o capítulo. Nós queremos pensar um pouquinho sobre a glória de Deus do templo. Você imagina a glória de Deus do templo? Você já pensou nisso? Você já percebeu essa glória divina na participação do culto? Mas para isso, eu quero fazer algumas perguntas para o texto, antecipadamente. Por qual razão foi construído esse templo que está escrito aqui em 2 Crônicas 5? Por qual razão? Será que era para prestar uma adoração em um templo mais confortável, mais avançado, fora do tabernáculo? O tabernáculo já agora, aquele que se move de um lugar para outro, já não precisa mais. Então agora não é mais no tabernáculo, mas no templo. Será que é para ter um lugar mais confortável? Por qual razão
o povo se ajuntou para celebrar a construção do templo, o término da construção. O que é isso? Construir e se alegrar na inauguração do templo? Por qual razão ungir os levitas nas suas funções? Por qual razão a glória de Deus encheu o templo? Eu fiz essas perguntas para o texto, então agora nós vamos passar para a leitura do texto. 2 Crônicas, capítulo 5. E assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro e os utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todas as cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel congregaram junto ao rei, na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os levitas tomaram a arca e levaram para cima, com a tenda da congregação, também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas, sacerdotes, é que fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reuniram a ele, estavam diante da arca sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podia contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Querubins aí você deve entender um ser celestial. Você talvez não tenha dificuldade de entender isso, mas vamos entender os querubins como um ser celestial cuidando a congregação ali, cuidando a arca onde estava a aliança do Senhor. Versículo 8. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto, cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas eram vistas do santo lugar, de frente do Santo dos Santos, porém, de fora não se via. Aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas que Moisés lhe pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel e saíram do Egito. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos. E quando, vamos pensar nesse quando aí? E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé perante o rei, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando, mais uma vez o quando, em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com as trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, agora vamos olhar esse então aí, e quando, então. E quando faziam isso, quando louvava, quando glorificava, quando estava fazendo a apresentação do louvor a Deus, então sucedeu que a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes
não podia estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória de Deus encheu a casa de Deus. Esse tem que ser o nosso objetivo na casa de Deus. Prestar atenção naquilo que fazemos, louvar com coração, com dedicação, e aguardar essa glória de Deus invadindo o nosso coração, a nossa alma e a nossa boa vontade de servi-lo. Antes dos nossos comentários, ontem eu coloquei para os irmãos no grupo da igreja o texto que a gente ia ler para a escola dominical e o texto de 2 Crônicas 5, que a gente iria usar para a nossa reflexão à noite. E eu falei, quem quiser fazer uma reflexão, pode fazer, me passa, põe aí, e eu quero olhar, porque a gente precisa talvez, se adiantar o texto, a pessoa ter uma noção o que vai acontecer no culto. E eu tenho ali uma reflexão que um irmão fez, não perguntei para ele se podia falar o nome, então eu não vou falar o nome, mas um irmão colocou assim: quando louvamos ao Senhor, a sua glória enche o templo. Lembre-se que nós somos o templo. Coerente com o texto. Depois ele fez uma outra reflexão no texto, uma segunda. É preciso se santificar para entrar no templo, como os sacerdotes fizeram. Deus é santo e exige dos seus filhos santidade. Muito obrigado pelo irmão que fez essa colocação aí, muito perfeita, muito coerente com o texto. Mas vamos agora aos nossos comentários aqui do púlpito, no capítulo 2, no capítulo 5, versículo 1 de 2 Crônicas. Vamos ler, quer ver? Que coisa maravilhosa. Conclusão de obra, gente. Quando você, não sei se todos já construíram uma casa, mas você começa a construir uma casa, e você tem um projeto, e vai fazendo aquele projeto, e vai dando andamento, e um dia você fala, você acha que terminou a construção, mas a ideia principal é que terminou. Aí você oferece um culto de gratidão a Deus. Quem é crente? Quem não é crente, muitas vezes oferece outro tipo de alegria. Mas o crente é um culto de gratidão. Ele fica tão feliz no término que ele convida os amigos da igreja, convida o vizinho, e vamos fazer aquilo que Paulo fala assim, alegrar com os que se alegram. Maravilhoso. Comprou aquele carro zero, oferece a Deus uma gratidão. Nasceu aquela criança, oferece a Deus aquela gratidão. E teve a formatura de colação de grau do filho, oferece a Deus aquela gratidão. Então, essa gratidão é uma questão que precisa estar na nossa vida, dia após dia. E aqui é uma gratidão especial, porque o templo fazia parte daquilo que ia servir para todos os crentes de Israel. Toda a nação de Israel estava sendo beneficiada com essa construção do templo. Então, nesse primeiro versículo, o que é que eu posso ver? Eu posso ver uma obra concluída. Com informes anteriores relatam que essa construção demorou 7 anos em construção. 7 anos é muito tempo para construir alguma coisa, mas tem alguma coisa que às vezes demora mais. Nós temos um projeto aqui aprovado pelo Conselho para reformar o templo, ficar bonito, maravilhoso. Já está com mais de ano de aprovado, nós só fizemos o padrão até agora, mas já está começado, já está em andamento. Só o padrão de luz, que era aquilo que precisava fazer primeiro. Tem outras coisas. E olha, Deus vai conceder essa vitória e a gente precisa orar por isso, saber que um dia, no tempo de Deus, estará pronta essa reforma. Não sei quanto tempo. Essa construção do templo de Salomão demorou 7 anos. Parece bastante tempo. Era muita gente trabalhando. Mas agora está construído. O que é que Salomão faz? Dedicação na obra,
ele faz a apresentação, ele vai inaugurar. Ele vai inaugurar, mas o que a gente pode ver antes aqui é que 7 anos é dedicação, a pessoa que trabalhar 7 anos em um projeto, em uma construção. E aí nesse versículo primeiro a gente observa que tem os utensílios de primeira qualidade dedicados ao templo. Eles não trazem o lixo que está em casa, trazem aquilo de primeira qualidade, ouro, prata, tudo do bom e do melhor no trabalho do templo. E assim deve ser também os trabalhadores do templo, servir com alegria e dedicar o melhor da vida para o serviço do reino. Mas vamos lá no versículo 2 agora. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Um líder cristão precisa saber qual o melhor caminho ou qual a melhor caminhada para conduzir o seu povo para a cidade celestial. Aqui Salomão está conduzindo o seu povo para Jerusalém, porque aí diz o texto que essa arca da aliança estava na cidade de Davi, uma cidadela de Sião, é uma cidadezinha pequena, mas agora ela tem que ir para o templo, a grande cidade de Jerusalém. E na arca da subida antiga, cidade de Sião, para os altos do Monte Moriá. Monte Moriá, aquele lugar ali, perto de onde Abraão propôs sacrificar o seu próprio filho por ordem do Senhor. Então é justamente aqui nessa região que de tempos antigos é construído o templo, e acontece hoje aqui no texto a inauguração. E eu penso nessa congregação do Salomão convidando todos os anciãos de Israel e o povo, eu penso que um líder religioso, um líder crente, ele deve convidar as pessoas para aquilo que é de melhor no reino. Ali o de melhor era inauguração do templo, o culto de celebração da grandeza da obra ajudada por Deus. Versículo 3 de 2 Crônicas, capítulo 5. Aí tem uma palavra que eu acho muito importante. Muito importante. O nome dessa palavra é todos. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa que foi no 7º mês. Congregaram junto ao rei, congregaram junto à liderança, se alegraram com a liderança, se alegraram com aquele líder que, não, vamos supor que ele não tenha pegado na pedra para subir, mas tenha tido bom direcionamento às pessoas que trabalham. Quem se propôs a celebrar a inauguração do templo com Salomão? Quem se propôs? Todos. Isso significa se alegrar com os que se alegram. 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 4 e 5. Vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas tomaram a arca e a levaram para cima, para a tenda da congregação, e também os utensílios sagrados que nela haviam. Os levitas, sacerdotes, é que os faziam subir. Então, aqui eu vejo os líderes idôneos, os levitas, aqueles que eram responsáveis por aquele serviço. Porque às vezes a gente pensa que na igreja todo serviço, todas as pessoas vão estar habilitadas para fazer. Mas não é bem assim. A Arca da Aliança tinha as pessoas habilitadas para conduzi-la. Se a gente olhar um pouquinho, lembrar, voltar um pouco no tempo, quando ela foi transportada de um lugar para outro, usar um daqueles homens que não estava permitido ele tocar a mão na arca, a carreta dos bois foi tombando e ele, com zelo pela arca, ele tocou a mão
e morreu ali, porque ele não estava autorizado a fazer aquilo. Tinha as pessoas autorizadas para fazer a condução da arca. Então aqui são as pessoas autorizadas para manusear essa arca. Então aqui são líderes idôneos, levitas, responsáveis por esse serviço, por essas atribuições no templo. Versículo 6. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele, a congregação se reuniu ao rei Salomão. Estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que, de tão numerosos, não se podia contar. Eu quero usar essa expressão, diante da arca. A arca significava a presença de Deus. Então, as pessoas estão na presença de Deus ali. A arca representava essa presença de Deus. E diante dela faziam o sacrifício de culto. As pessoas responsáveis por manuseio da arca e as pessoas responsáveis pelo louvor, pela adoração, pelo culto, pela participação, o sacrifício das ovelhas e dos bois para a alimentação do povo. Era uma festa grande, muito grande. Então, isso nos leva a examinar a nossa vida em tempo, todo o tempo. Se ele aqui estão diante de Deus, na presença de Deus, porque estava diante da arca, então eu posso olhar para mim hoje e falar que Deus está, eu estou na presença de Deus, e se eu estou na presença de Deus, eu devo cuidar muito da minha vida, da minha consagração, porque a gente podia imaginar, vamos fazer a imaginação, vamos ilustrar? O indivíduo gosta de arrombar a casa de alguma pessoa e esse indivíduo vai arrombar. Ele está escondendo dos donos da casa, mas de Deus, não. Ele está escondendo do dono da casa. Às vezes ele tem sucesso, porque a polícia só enxerga pouca distância, mas Deus enxerga todo lugar. Se o indivíduo soubesse, eu vou arrombar uma casa e a polícia vai chegar nessa hora, ele não arrombaria. Verdade. Ele arromba porque ele acha que a polícia não vai chegar. Mas se ele entendesse que todas as vezes que ele fosse arrombar, a polícia fosse visível, enxergasse como Deus enxerga, não tinha ladrão. Então, o que é que eu estou pensando aqui? O indivíduo arromba uma casa porque a polícia não chega, a polícia não sabe. Mas nós não podemos abrir mão da nossa consagração, porque Deus nos vê em todo instante. Não tem como esconder, não tem como fazer um pecado oculto de Deus. Podemos fazer o pecado oculto aos homens, mas não a Deus. Esse é um problema que às vezes as pessoas, eu e você, não nos acertamos muito bem, porque às vezes a gente foge, pensa que está fugindo da presença de Deus. O povo aqui está diante da arca, diante da presença de Deus para o louvar. Versículo 7. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Pessoas com funções específicas em serviços específicos. A função dos anciãos ali, desses levitas, desses sacerdotes, era o mandato.
esses querubins de guardiões divinos, uns seres celestiais, guardião da arca. Olha, se você estiver em pecado, não se aproxime. Essa é uma função mais ou menos assim. Lembra de que Adão, quando pecou, ele foi expulso do jardim, e ali, lá de fora, foram colocados os querubins, para que não voltasse mais o pecador a entrar no lugar santo do jardim do Éden ali. Então, aquela função daqueles querubins, agora tem uma função, guardava aquele tempo o jardim do Éden, para que Adão não voltasse. E Adão tem o seu privilégio depois da salvação sobre, agora, a sua fé em Deus, mas não voltar mais para ter aquela presença diária de Deus, conversando pessoalmente com ele. Aquilo acabou. Ele agora tem que uma luta diferente, vai enfrentar as angústias, filho matando irmão, e assim por aí vai. Aqui os querubins, esses seres celestiais, estão cuidando a arca. O homem que ia chegar na arca era só um sacerdote, uma vez por ano, e ele se santificava para isso. A Arca da Aliança foi colocada no Santo dos Santos, num lugar separado, num lugar mais longe. O pessoal chegava para cultuar até ali, mas um certo ponto eles não iam. Versículo 10. Aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel e saíram do Egito. Aliança com o seu povo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa Deus fazer aliança conosco. Fazer aliança com um homem pecador. A única coisa agora se ele fez aliança comigo, eu tenho que manter essa aliança, não devo quebrar essa aliança. Muitas vezes nós, como filhos de Deus, quebramos essa maravilhosa aliança e nos conduzimos em pecado. Então, aqui nesse versículo 10, nós temos algumas informações bem importantes. Um tipo de registro de ata. O que a gente faz na ata? No dia tal, decidiu comprar um gasofilácio novo, tá? Fica registrado. Nesse gasofilácio foram colocados alguns objetos que são de uso permanente, e eles ficam ali como lembrança, como memória, tal, registro de alguma coisa. E ele serve para a gente usar no dia a dia. Nesta Arca da Aliança, o que é que faz com que esse autor aqui do livro de Crônicas diz que aí estão os varais até o dia de hoje? Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra, as 2 tábuas que Moisés. Por que esse autor tem que falar assim? Só tinha as tábuas da lei. É porque quando ela foi criada, no dia dessa aliança que refere o texto, foram colocadas as tábuas da lei e aquela vara de Arão que floresceu, dando um sinal que ele seria o sacerdote principal. Mas essas varas não estavam. Estava só as tábuas da lei. É que alguma coisa que é símbolo, às vezes pode desaparecer, mas a lei nunca pode desaparecer. A lei continua. Nesse dia da inauguração do templo, a lei estava lá para eles terem noção do que fazer diante da Arca da Aliança, que tinha a lei, e diante daquilo que eles podiam falar sobre a consagração do templo. Versículo 11. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes
se santificaram sem respeitarem os seus turnos. Santificaram sem respeitar os seus turnos. O que é isso? O sacerdote que tinha, era escalado para o plantão, eles tinham que se santificarem, muitos rituais de limpeza, de consagração. Eles tinham os que estavam escalados para enfrentar o turno do seu tempo no templo. O que a gente vê aí nas pessoas que trabalham como corpo de bombeiro e outros aí, eles têm o turno escalado lá no começo do mês, não sei que dia, aparece lá um boletim, e o fulano de tal trabalha tal dia, da tal hora até tal hora. Esse é o turno dele. Aí ele vai para casa, ele vai descansar. Os sacerdotes tinham os seus turnos, tal tempo até o tempo, de tal dia até tal dia, é o turno dos sacerdotes tais, tais e tais. Os outros ficam de folga. Mas nesse templo, nessa inauguração, todos os sacerdotes resolveram: nós todos nos consagraremos. Nós vamos nos consagrar, muito embora nós não estejamos no turno do serviço, mas no turno da presença de Deus, nós estamos todos nos consagrando. E versículo 12. E quando todos os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos de irmãos deles, vestidos de linho, estavam de pé para o oriente do altar, com os símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Eu quero imaginar aquele culto maravilhoso, 120 sacerdotes tocando trombeta nesse culto, deve ter sido maravilhoso. Eu não estava lá, meus irmãos, mas eu posso imaginar pelo que está escrito aqui. Aqueles homens que santificaram e que estão agora se alegrando no culto que estão oferecendo, nos louvores, até 120 sacerdotes tocando as trombetas, mas fala aí de alaúdes, harpas e alguns outros instrumentos deviam estar nessa mesma movimentação musical. Eu penso aqui, nesse versículo, a seriedade e necessidade do louvor no culto. Seriedade e necessidade do louvor no culto. Porque com esse louvor, com esses 120 homens sacerdotes consagrados tocando as trombetas, eu entendo aqui o louvor é um prelúdio da glória de Deus entre os homens que o servem. E eles estão tocando. Gente, devia ser maravilhoso, devia ser glorioso, devia estar glorioso, aquela harmonia, aquela vontade, aquele sabor, aquele gozo, aquela felicidade de cultuar, de louvar. É depois disso que a gente lê o versículo 13 e 14. E quando, em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, eu gosto desse então, gente. Esse então aí, para mim, me enche o coração de alegria, de felicidade. Então, sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, porque a nuvem, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aqui tem um quando e tem um então. Quando eles louvavam, então aparece aí que sucedeu que a glória de Deus, que houve uma nuvem que denunciou a presença de Deus no meio daquele povo. Eles perceberam isso claramente. Eles não puderam ficar no local, porque
a presença de Deus diante de homens mesmo consagrados, mas são pecadores. Isso não bate, porque a presença de Deus, a consagração de Deus, Deus é plenamente santo, e nós mesmos consagrados continuamos pecadores. Então, o que aconteceu nesse final de culto? Maravilhoso. A casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aqui, nesse texto, Deus se manifestou em glória entre os homens. A sua presença foi uma presença com a representação da nuvem. Eles perceberam isso, mas isso aconteceu diante de toda a congregação. Os judeus tinham lá uma maneira de falar assim: se tiver 2 testemunhas, tem validade. Mas aqui não são 2 testemunhas, é uma nação toda testemunhando a presença de Deus, a glória de Deus se manifestando no meio do povo, após o louvor, após o culto. Não são apenas 2 testemunhas, é uma nação. Gente, nós somos uma nação santa, diz o apóstolo Pedro, e nós precisamos de testemunhar a glória de Deus que está conosco em todo o tempo. Esse testemunho da glória de Deus se manifestando entre o povo, teve uma congregação toda, milhares de pessoas testemunhando. Aqui, Deus se manifestou por meio de uma nuvem, aqui no texto, Deus se manifesta por meio de uma nuvem. No dia da chamada final, Deus se manifestará com a sua presença visível. Aí todas as pessoas o verão pessoalmente, visivelmente. Algumas perguntas que fizemos no começo do texto: por que construir o templo? O templo é isso aqui, e nós nos acomodamos aqui, nos reunimos aqui, nas horas de culto nós temos marcadas, e estamos para cultuar, e o cultuar vai fazer com que Deus manifeste a sua glória com aqueles que se juntam. Por que o povo se juntou para celebrar a construção do templo? Porque o povo foi convocado e o povo entendeu que a celebração do templo, que aquela construção era alguma grande obra para a boa acomodação deles e para juntos celebrarem a grandeza de Deus. Por que ungir os levitas nas suas funções? Os levitas tinham as suas funções específicas, que fazia parte do louvor e das orações sacerdotais. Porque a glória de Deus se encheu o templo? Porque o povo se reuniu no templo para louvá-lo. Deus vai se manifestar onde tiver alguém louvando. Deus se manifesta na sua casa quando você está orando, quando você está cultuando, mas aqui esse momento é um especial de ajuntamento, onde a comunhão uns com os outros fez com que a glória de Deus fosse manifesta em toda aquela região. Então, agora já temos a resposta, porque depois de apresentar a Deus um culto que lhe agrade, depois que apresentar um culto que lhe seja aceitável, a sua presença se manifestando em glória diante dos seus adoradores. Creia nisso. Nós não estamos enxergando a glória de Deus aqui, mas precisamos saber que ela está aqui conosco. Que Deus esteja nos abençoando com a sua glória maravilhosa na nossa vida. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor Deus do céu, a tua glória se manifesta quando o teu povo cultua. Agrada a ti, ó Deus. Tu nos criaste para isso, e te louvamos por isso, te agradecemos por esse grande privilégio de sermos trabalhadores no teu reino, para que a tua glória possa se manifestar onde está o teu povo que te adora. E nós cremos, ó Deus, nessa palavra. Nós podemos dizer que nós participamos dessa manifestação maravilhosa da tua glória,
nós não estávamos lá, mas nós estamos aqui, olhando para o texto, crendo e participando hoje, desse dia maravilhoso. Senhor, isso nos agrada, isso nos faz transbordar de alegria. E assim, ó Deus, que o teu amor eterno, que esteja com todo o povo em toda a terra. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus em toda a terra. E que o Espírito Santo, com a sua mensagem consoladora, esteja conosco, convosco, todos os dias, até os finais dos tempos. Amém.